Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre função quadrática, né? O estudo dos sinais, ou seja, a gente vai estar elaborando um gráfico com base em uma função, né? E verificando justamente a determinação dos seus respectivos pontos, né? Para a construção do movimento que é descrito na função quadrática, né? A função quadrática que tem como base justamente movimentos curvilíneos, né? No caso, parábolas, né? A função que a gente vai estar trabalhando é essa aqui, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. No campo industrial, as funções quadráticas acabam tendo uma ação determinante na parte de softwares como CAD, softwares da área de CAM, né? E propriamente, né, também a parte CNC, né, comando numérico computadorizado, né? Ou seja, os movimentos que levam em consideração essas respectivas formas, né, como parábola e arcos, eles têm como base essas funções quadráticas, né? Ou seja, uma função quadrática para determinar aquele movimento. Já que para cada movimento, exemplo, que uma ferramenta está executando ou que uma linha de construção está sendo feita, ele vai estar tendo um movimento ali específico em variações de x e y. Bom, nesse caso aqui, a primeira parte que a gente precisa é justamente determinar o delta e depois, na sequência, as raízes da função. Né? Para a determinação do delta, a gente precisa separar, né, os seus respectivos valores. Né? No caso aqui, x ao quadrado representa a igual a 1, ou seja, como a gente tem 1x, né, ao quadrado, ele está representando aqui justamente o 1. Né? Se a gente tivesse, exemplo, menos 2x ao quadrado, o a seria menos 2. No caso, o B está representado aqui com menos 4, né, que é justamente dessa parte aqui da função, ou seja, menos 4x. Se a gente tivesse menos 2x, o B seria menos 2. Se a gente tivesse mais 8x, o B seria 8. Né? E no caso, a última parte, que é o C, né, você pode observar aqui que é mais 2. Né? E a mesma situação, se tivesse variação do 2 para mais ou para menos, né, também seria aqui o respectivo valor do C. Né? Então a gente primeiro precisa separar essas partes. Bom, separada a gente vai aplicar aqui na fórmula do delta, que é justamente o b ao quadrado menos 4ac. Né? Então nesse caso aqui, separando os valores, o b, como ele é menos 4, né, ele vai vir para aqui, menos 4 ao quadrado. Né? Nesse caso aqui, o b vai ficar positivo, né, uma condição aqui da fórmula. Menos 4ac, a gente vai ter a multiplicação de 4 vezes 1 vezes 2. Né? Então, o menos 4 ao quadrado vai dar 16, por causa dessa condição da fórmula. 4 ao quadrado dá 16. Então, se você tivesse aqui qualquer número negativo, ele ficaria positivo. Né? A segunda situação, o menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 2 vai dar justamente menos 8. Então a gente vai chegar aí à condição de 16 menos 8, né? E 16 menos 8 vai dar igual a 8. Né? Então o delta para essa função é igual a 8. Né? O próximo passo é determinar as raízes. Né? A gente vai levar em consideração essa fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Né? Nesse caso, substituindo os valores, o b como é igual a menos 4, né, na sua condição base, como a fórmula ela já traz o menos b, então menos com menos vai dar mais, que é justamente aqui essa informação. Né? O mais ou menos aqui permanece, que vai ser a condição para as raízes. Né? E a raiz de delta, delta como a gente já calculou, é igual a 8. Né? Um detalhe aqui interessante sobre a raiz de 8. Né? A gente pode estar justamente fatorando essa raiz, né? E encontrar o 2 raiz de 2. Né? Então, 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Né? Só que nesse caso aqui, eu vou colocar o valor aproximado da raiz de 8, que é para a gente poder identificar no gráfico. Né? É muito comum em concurso, prova, né, essa condição para estar fatorando a raiz. Né? Então, nesse caso aqui, se você fosse fatorar, né, o 2, o 8, né, ele ficaria dessa forma aqui. Vou passar uma linha aqui. Né? Então, você teria... Tá aqui o 8. Aí teria ele por 2
né? 8 dividido por 2 daria 4. 4 dividido por 2 novamente daria 2. Né? E por último, 2 dividido por 2 para dar 1 para encerrar. Né? Então, nesse caso aqui, a gente ficaria com essa condição aqui. Né? Então, a gente teria basicamente 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado a 1. Né? Então, nesse caso aqui, 2 elevado ao quadrado, né? A gente deixaria aqui dentro da raiz quadrática. Né? E nesse caso, como 2 ao quadrado e a raiz é quadrada, né? A gente pode estar justamente eliminando ele da raiz, ou seja, tirando ele da raiz. Né? Então, essa condição aqui, simplificada, ela daria justamente 2 raiz de 2. Né? Ou seja, o 2 elevado à primeira potência, ele ficaria dentro da raiz, e o 2 ao quadrado sairia da raiz por causa da condição da raiz que já é quadrática. Né? Então, daria essa simplificação aqui, 2 raiz de 2. Só que no caso, a gente não vai utilizar para esse exemplo a simplificação 2 raiz de 2. A gente vai colocar de fato como o valor da raiz aproximado. Né? Então, esse valor ele vai ficar justamente 2,82. Então, se você pegar 2,82 e multiplicar por 2,82, né, ele está aí aproximado, ele vai dar aproximadamente 8. Né? Então, a gente vai estar deixando esse valor para a gente ter uma identificação melhor no gráfico. Né? O 2 multiplicado por 1, que é o 2 vezes A, vai dar 2. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com 4 mais ou menos 2,2 dividido por 2. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a relação do mais e do menos. Como assim? A gente vai ter 4 mais 2,82, que vai dar 6,82, dividido por 2, que vai dar aqui o primeiro x, o x', que é com base na relação positiva. Né? Então, fica aí a primeira relação da raiz. O segundo é justamente o 4 menos o 2,82. Né? Então, a gente vai ter 4 menos 2,82 dividido por 2, que vai dar igual a 0,59. É a outra condição da raiz, que é justamente os pontos aí de contato da parábola, cortando aí pelo eixo X. Bom, com base nisso, a gente vai estar observando aqui agora o gráfico que essa função descreve. Né? Esse gráfico, a gente elaborou ele em um software online gratuito. Né? Então, se você colocar aí na internet softwares para construção de função quadrática, né? Tanto primeiro grau ou segundo grau como primeiro grau, né? É muito comum você encontrar esses softwares na internet, né? De forma gratuita. Então é só jogar a função lá que ele vai estar descrevendo o movimento, né? A parábola que vai ser realizada. Para a gente identificar aqui os pontos, né? Aqui a função que a gente trabalhou foi essa, x ao quadrado menos 4x mais 2. A relação das raízes x' e x' a gente já calculou, né? na última imagem. E esses valores aqui de x' e x' é justamente esses respectivos pontos aqui no gráfico. Então, a gente vai ter aqui x', que é o 0,59. Cada célula dessa daqui ela representa uma unidade. Então, se a gente observar aqui 0,59, se essa parte que eu estou marcando aqui de verde, ela representa a distância de uma unidade, né? Ou seja, de 0 para 1, 0,59, observa que ele está tocando justamente aqui. Né? Então, é o 0,59. Já o 3,41 x', que é o outro ponto, se você observar aqui, ele já passou 1, 2, 3 unidades e está cortando aqui entre a terceira e a quarta unidade, especificamente 3,41. Né? Então, são os dois pontos aí do gráfico, onde vai estar justamente cortando aí as raízes. A relação do vértice, que a gente precisa calcular também, a gente tem como base essa fórmula aqui, né? O vértice, que é a relação aí da altura para o y, que vai ser menos delta dividido por 4 vezes a. Então, nesse caso aqui, o a, como a gente já tinha visto, ou o delta, como a gente já tinha calculado, era 8. No caso aí é menos delta, então menos 8, e o 4 multiplicado por a, o a é igual a 1. Então, a gente vai ter menos 8 dividido por
4 multiplicado por 1, que vai dar igual a menos 2. Né? Esse menos 2, onde é que ele está localizado? É o vértice aqui do gráfico. Então aqui ele passou 1 unidade, 2 unidades e está aqui marcado. Né? Então aí está marcado aí como menos 2. O que a gente precisa saber agora, né, para a construção do gráfico, né, a gente já tem as raízes, né, a gente já tem aqui o vértice, a gente só precisa agora fechar no ponto aqui de incidência onde ele corta aqui o eixo Y. E nesse caso, para cortar o eixo Y, você deve observar que no eixo X é justamente quando o X ele está igual a 0. Então só é colocar essa condição para a função. Ou seja, se o X for 0, o Y vai ser quanto? E aí ele vai passar exatamente nessa linha. Ou vai cortar justamente nesse ponto. Então colocando aí o X igual a 0, né? Aqui na função, a gente vai encontrar o Y como 2. Né? Então se você observar aqui, ele está justamente cortando especificamente na segunda unidade aqui do Y. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!